Pessoal, falando um pouco sobre manutenção, né? Manutenção, ela tem alguns conceitos, né, que a gente deve levar em consideração, assim, quando a gente for fazer algum reparo em alguma máquina, alguma coisa assim, como é que eu vou dizer para vocês, de uma literatura ou uma fala mais técnica, né? Então, a gente vai entender, às vezes, algumas coisas dependendo da maneira que a gente se expressa. Aí a gente vai, vamos supor, se deu uma pane, se deu algum problema em alguma máquina, alguns entendimentos dessas palavras assim um pouco técnica nessa situação de manutenção aqui, tá? A manutenção, né, os cuidados de manutenção envolve a conservação, a adequação, a restauração, a substituição e a prevenção, né? Vocês viram que eu passei ali sobre a manutenção corretiva. Já fui direto já para a manutenção corretiva, não coloquei um conceito aqui para vocês, mas eu acho que no material talvez tenha alguma coisa. Mas se não tiver, eu já passei direto para a corretiva, porque daí tem 3 ou 4 etapas aí ainda para a gente fazer até o final da semana. Tá? E ali os exercícios eu acabei não exagerando, que nem da última vez ali, que eu botei demais, né? Mas já dá para a gente ir fazendo esses exercícios que estão ali com o material que eu testei. Um exemplo, né, de manutenção aqui é manter as engrenagens de uma máquina lubrificada, por exemplo, né? Olha só, eu gosto de usar muito nesse conteúdo aqui um carro, por exemplo, tá? Ele tem diversas partes mecânicas, né? A gente pode, elétricas também, que a gente pode usar como exemplo. Então, manter as engrenagens de uma máquina lubrificada, por exemplo, um motor, né? Um carro, que manter ele sempre com o óleo ali no tempo, né, e no nível exato também, né, que não venha danificar todos os componentes que compõem esse motor, né. Então, assim, tu pratica uma conservação, tu vai praticando a conservação dos elementos que compõem esse motor, né. Se estiver retificando uma mesa de desempenho, fará a restauração. A troca de um plug de um cabo elétrico é chamada de substituição. Então, essas palavrinhas aqui, substituição, restauração, conservação, prevenção, isso aqui a gente utiliza muito nesse... Eu nem perguntei se vocês estão conseguindo ver o PowerPoint, né? Estamos sim, tá. Estamos vendo, senhor. São palavras que a gente usa frequentemente nesse mundo aqui de manutenção, tá? Os objetivos da manutenção são manter equipamentos e máquinas em condições em pleno funcionamento para garantir a produção normal e a qualidade dos produtos, além de prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos das máquinas. Então, alcançar esse objetivo requer um esforço diário em serviços de rotina, né? Reparos periódicos e programados. Então, não tem só aquela manutenção corretiva ali que vocês ouviram falar, né? Tem as preventivas também, que eu acho que tem algum vídeo que deve ter falado da preventiva, tem a preditiva, tem TPM, né? Das peças, dos elementos que compõem uma máquina, né? Então, assim, ó, há um bom tempo atrás, né? Antes a gente falava em manutenção, era quebrou uma peça, troca, tá? Só que nem sempre pode ser dessa maneira, né? Tu imagina que tu compra uma máquina e ela, sei lá, uma máquina bem cara aí, e ela tem que te produzir por vários anos, né? Só que tu não vê que a máquina vai quebrar uma peça dali 2 anos, vamos supor, né? Tu não vai comprar um monte de peça daquelas ali para saber se ela vai quebrar justamente aquela peça que tu comprou, né? Então, não tem como tu fazer essa previsão aí, a não ser que tu programe algumas paradas e que tu mantenha sempre um diagnóstico em cima dessa máquina aí para te ter todas as informações que ela vai te passando conforme o uso dela, né? Algum barulho, algum ruído, né? Algum aquecimento, às vezes um vazamento, né? Então ali tu vai criando um histórico para
que tu possa fazer as manutenções periodicamente, né? Também que ela não ocorra de uma maneira brusca, daqui a pouco tu tem que interromper todo um processo, né? Tem máquinas que tu precisa dar um setup, né, para ela, que tu possa fazer um certo trabalho e aí já interrompe uma produção, de repente, contínua, né? E às vezes isso aí é prejuízo para uma empresa. Então, teve uma mudança, né, na história aí da evolução industrial, né? Então, o bom manutentor, né, que é a pessoa que faz as manutenções, é aquele que executa bem um reparo. E depois vem um paradigma novo, que o bom manutentor é aquele que consegue evitar todas as falhas não previstas. Então, é aquela coisa de manter as máquinas sempre, vamos supor, que nem nós lá na Marco Polo, por exemplo, ali no CTM. Se a gente não faz a limpeza nas máquinas e acaba acumulando poeira, ou ela está trabalhando sem lubrificação, elas acabam estragando e a gente fica sem nada de máquina, né? Então, por isso que a gente sempre prefere fazendo as limpezas. O cara usou a furadeira, já vai ali, já tira os cavacos, né? Deixa limpo o próximo, dá uma olhadinha para ver se ela não está sem óleo dentro daquela caixa de engrenagens, né? Um nívelzinho de óleo ali. Aí vai lá e coloca óleo. E as máquinas de solda também, fazer a limpeza, né? Cuidar para trocar os bicos quando são necessários, as tochas, né? Então, para sempre manter elas ok. Mas acontece, né? Como o uso às vezes é de máquinas um pouco já foram bastante usadas, na verdade, aquelas máquinas ali, né? Então, às vezes acontece, ela já tem alguma falha e a gente tem que parar aquela máquina ali para que se faça o conserto. Então, não basta só reparar o equipamento ou instalação tão rápido quanto possível, mas é preciso principalmente manter a função do equipamento disponível para a operação, reduzindo a probabilidade de uma parada de produção não planejada, né? Então, às vezes a gente consegue mantendo uma máquina até um certo período, né? Não dê problema, né? Que não pare uma produção. E depois, sim, daí quando a gente precisa, num certo momento lá da fabricação, baixou lá a quantidade de peças, o mercado não está com tanta demanda, quem sabe nesse período a gente possa parar a máquina, porque tem outras que vão substituir essa e a gente consegue fazer a parada nessa daqui, poder fazer uma manutenção bem feita nela, né? Então a gente tem que ter essa consciência também, né? Algumas máquinas a gente vai conseguir mantendo ela, né, o melhor possível, e conseguir fazer uma parada só no momento em que a demanda seja menor, né? Mas deixa eu já pular lá para outra parte lá que é de... Aqui já vem a evolução industrial, coisa nada, uma história toda. Deixa eu falar já para você sobre a manutenção corretiva. Pula essa parte. Aqui, se não me engano. Não, um pouquinho mais para frente. Então, sobre aquela parte que eu estava falando para você sobre os conceitos, né, da manutenção, né? Então, a princípio, uma máquina ela tem que nos dar confiança. Mesma coisa se vocês vão viajar, né? Vão sair de carro, aquele carro ele tem que estar em perfeitas condições assim para fazer uma viagem longa, né? Pneus, o óleo, luzes, né? Então tem que estar aí para poder fazer para vocês ter confiança. Não, vou pegar a estrada e vou legal, vou e volto sem ter problema, né? Então, confiabilidade é a capacidade de um item, né, desempenhar uma função requerida sobre condições especificadas durante um dado intervalo de tempo. Ele vai trabalhar um certo tempo e ele vai dar o desempenho total dele sem ter prejuízo nenhum, né?
funcionabilidade, tá? A capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições determinadas e mediante a procedimentos e meios prescritos. Então, é fazer a manutenção, que nem no carro lá a gente faz uma manutenção, né, que é a troca de pneus, por exemplo, né? Quando ele fica com o pneu já com um certo desgaste lá, careca, que a gente chama, né? A gente vai ter que ir lá fazer a manutenção e ele vai substituir aquele outro, e nessa substituição ele vai ter que fazer a função requerida, que é rodar da mesma forma que o outro, só que com as condições determinadas ali. Não vai colocar um outro careca, né? Mais careca do que aquele que já está. Então, tu vai ter que colocar um melhor que faça as funções prescritas. O reparo é uma parte da manutenção corretiva, tá? No qual são efetuadas as funções de manutenção efetiva sobre o item. Então, ele vai fazer uma parte só. O reparo, vamos supor, o pneu do carro furou na estrada. Aí tu colocou o teu step de repente não estava tão bom, foi até uma borracharia, consertou o teu outro pneu lá, fez um remendo, sei lá, alguma cola, alguma coisa lá que tapou o furo e fez um reparo. Só que ele sabe que já foi furado, que já deu um problema uma vez, ele pode vir a dar problema de novo, né? Então, mas é só um reparo para ele manter o funcionamento por um certo período também, né? Então, tu tá precisando viajar ainda, completar a tua viagem. E daí tu vai na borracharia mais próxima e já arruma o teu pneu e continua a viagem sem te atrasar tanto, né? Não vai ficar por vários dias atrasado. Então, é uma manutenção corretiva também. Então, conceitos empregados em manutenção também tem a polivalência na manutenção, né? Também conhecida como multiespecialização. É a maior capacitação do homem em manutenção. Então, quer dizer que esse cara aí, ele tem que entender de tudo. Tá? Essa pessoa aí que faz esse trabalho de manutenção, ele tem que entender de elétrica, ele tem que entender de mecânica, daqui a pouco tem que entender também de marcenaria, tá? E outras coisas também que envolvem a manutenção, né? Então, são habilidades onde a pessoa vai ampliando conhecimento e que ele possa fazer o serviço e garantir essa parte aí de deixar os equipamentos consertados ou em funcionamento, né? Aqui as curvas, acho que vocês devem ter visto num dos vídeos ali o potencial, né, de falha, né? Até um certo período, então a máquina nova, vamos dizer assim, né? Ela vem até um certo período trabalhando e depois ela começa a aparecer algumas falhas em potenciais, né? De repente, é um motor lá e precisa trocar o rolamento. Então, tu vai sentir uma vibração lá, tu usa um aparelho lá que consegue ver a vibração, esqueci o nome agora, alguém pode me ajudar aí? Então, tu consegue ver que aquele rolamento está com defeito, tá? Então, vai fazer uma programação, né? Ela parar, vamos supor aqui. E aí, se ela tiver totalmente falha, daí, né? É uma falha emergencial, onde tu tem que fazer a troca na hora. Então, a manutenção corretiva seria isso aqui, ó, tá? Sem a programação, ela direta, ela é a manutenção que quebrou e estraga. Só que essa manutenção a gente já não pode mais contar com isso aqui, né? A não ser que ela seja emergencial mesmo. Sabe da Natália? Tem alguém com o microfone aberto. Foi eu. Foi mal. Então, essa manutenção, ela pode ser a corretiva, né, emergencial, mas só que a gente tem que tomar todos os cuidados para que não chegue nesse ponto, porque senão ela pode atrapalhar toda uma fabricação, um processo de produção, né? E acabar atrasando todo um pedido de um cliente aí, acabar
a empresa tendo que pagar algumas multas por causa disso. Então, é muito importante manter essas as máquinas em perfeito estado, né? As falhas existentes, basicamente, dois tipos, né? As falhas em potencial e as funcional. A falha potencial é uma falha que ainda em estágio inicial que determina que algo de errado, mas o equipamento ainda está desempenhando a função no processo de produção. E a falha potencial, imagine que em um determinado sistema hidráulico exista um vazamento. Uma vez nas mangueiras, apesar do vazamento, o sistema hidráulico ainda está desempenhando sua função dentro do processo de produção. Podemos dizer que existe uma falha potencial, um vazamento, ou seja, caso ela não seja tratada, ela levará o equipamento até a falha funcional. Então, esse é um exemplo que acontece, tá, gente? Olha só, eu trabalhava na Petrobras e tinha que estar cuidando das bombas que faziam, eles puxavam o petróleo lá do navio, né, até os tanques, né, na Petrobras. Então, aqueles, imagina os motores gigantes, né, maior do que de caminhão, assim, né, os motores gigantão. E aí tinha, às vezes, vazamentos, né, então eles deixavam aquilo ali até o motor não conseguir mais segurar, né. Então, a gente tinha que ir lá ver o nível de vazamento, a quanto que estava, né, para ver se não estava demais, que daqui a pouco poderia causar um incêndio. Então... Uma pergunta, senhor. Fale. Na Petrobras, você trabalhava nas refinarias em terra ou nas unidades marítimas? Não, eu trabalhava era marítima, só que trabalhava em terra também, tá? Eu trabalhava dentro de um terminal. E daí, quando tinha que fazer manutenção lá na bomba, na monoboia, que a gente chama, né? Daí a gente ia em embarcação e ficava lá na monoboia fazendo trabalhos de soldagem lá. Tá? Quando tinha algum vazamento. Não era refinaria, na verdade ali era a Transpetro, ela só fazia o transporte, né? Ela puxava a carga de um navio ou enviava para o navio e dali também ia para a Refap, que daí sim é a refinaria em Canoas, né? E outras partes aí também do Brasil. Ali já vai para outros lugares. Bom, então, manutenção corretiva, nem todas as manutenções corretivas são igual. Existem basicamente dois tipos. Então, a corretiva é emergencial, aquilo que a gente estava falando, tem que fazer sem programação, né? E a corretiva programada. Então, é aquilo que a gente já vem falando ali daquele gráfico ali, né? A diferença entre os dois tipos é basicamente se a manutenção é executada após a falha potencial ou após a falha funcional. Falhas permanentes, tal tipo de falha permanece inexistindo, desempenho adequado por se tratar de componentes defeituosos até que o defeito seja sanado pela substituição dos componentes. Então, normalmente na manutenção a gente acaba fazendo um trabalho prévio, né? A gente prefere fazer um trabalho prévio porque numa manutenção corretiva o custo é muito alto, né? É aquilo que eu falei para vocês, daqui a pouco tu compra uma máquina caríssima, né? E tu não vai comprar várias peças para ter elas no depósito lá, e também vai te custar um monte de dinheiro e tu conseguir fazer essa substituição lá quando precisa, né? Tem que saber qual é a peça que vai estragar primeiro. Então, essas falhas aí, essa corretiva, ela se torna muito cara, né? A manutenção é uma das mais caras. As falhas intermitentes, tais falhas são as que mais causam, pois dão origem a uma ausência de função executada pelo componente ou dispositivo durante um curto tempo, voltando a função a ser executada logo depois de permanecer um longo tempo. É comum existir dificuldades em detectar qual é o componente responsável pelo transtorno.
Aqui a gente só vai conseguir detectar, né, se a gente tiver um acompanhamento dessa máquina, né? Então, a gente fazer um histórico dela, né? Qual foi a peça que deu manutenção. Normalmente, quando vai uma nova manutenção, o cara já vai lá no que deu falha, né? Deu falha, vamos supor, num rolamento. Daí o cara vai lá no rolamento, aqui está com falha de novo, né? Então, é aquela peça onde ela mais trabalha, né? Provavelmente é aquilo ali que vai te dar conserto, né? Que vai fazer o reparo. Por isso que é importante seguir uma planilha para fazer um histórico para essas máquinas. Não programada, então, né? É a manutenção corretiva emergencial. Deu um problema lá vamos supor, na bomba d'água do carro quando eu estava viajando. Cara, errou. O carro vai parar, vai aquecer, eu não tenho mais como andar, vai me estourar o motor. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Rebocar o carro, levar até um mecânico e esperar que ele vá comprar a peça, porque ele não tem essa peça, né? Faça a substituição lá do selo do motor, lá da bomba do carro, de repente, do motor do carro, né? Onde faz o reficiamento lá do carro. Então, essa bomba d'água aí, ela acontece, às vezes, com carros aí, vocês veem aí na estrada, às vezes parado aí, é isso aí que aconteceu. É o selinho lá da bomba d'água lá que estourou e o cara tá com o carro pegando fogo. Então, aquilo ali não tem como ver quando que vai acontecer para te trocar só um selo do motor, né? Da bomba do motor. Nesse momento é onde que a gente acaba precisando fazer a corretiva emergencial, né? Não tem escape. Tá? Então, além disso, o senso de urgência criado pela parada do equipamento, a manutenção corretiva emergencial também pode acontecer de acordo com as seguintes hipóteses. Alguém se acidentou, existe eminente para acontecer um acidente, algum problema que agrida o meio ambiente ou existe um risco iminente disso acontecer ou algum problema que está comprometendo a qualidade do produto. Então, a qualidade do produto, claro que todas essas são importantes, né? Se acontecer algum risco de acidente, né? É pior ainda, né? Tem que parar. Mas, hoje em dia, com a NR12, as máquinas estão sendo substituídas já e a maioria já tem, a maioria não, já é obrigado a ter as proteções, né? Para que não haja acidente. Então, e alguns problemas da qualidade, né? Se eu vejo que a máquina não está dando qualidade, vamos supor, eu preciso fazer roscas no meu torno e ele não está fazendo roscas perfeitas, eu vou parar a produção, porque senão as próximas cada vez vai piorar mais. Então, eu tenho que parar a produção. E aí sim, sem programar, acabo tendo prejuízo, né? Rebobinar um motor elétrico após a abertura das bobinas. Isso aqui é uma manutenção corretiva não programada. Queimou o motor, rebobinar as bobinas lá. As bobinas são os enrolamentos de fios, tá, gente? Que ele trabalha tipo um eletroímã, tá? É onde faz o eixo do motor girar ali quando ele está energizado, tá? Então, fazer a rebobinagem do motor é quando queima todos aqueles fios ali que tem ali dentro, aquelas bobinas de motores, tá? Substituição de rolamentos após a quebra. Quebrou o rolamento, vai ficar o atrito muito maior e acaba aquecendo, estraga tudo também, né? Então, esse tem que trocar. Não é programado, acontece, isso quebra. Substituição do rotor de uma bomba centrífuga após a quebra. Troca de pneus do carro após o furo. Né? Eu tinha falado para vocês. Aplanar cabeçote, substituir juntas de um motor em combustão. Então, isso também acontece com o motor de carro, né? Caso de um superaquecimento aí, né?
Programada a manutenção aquela realizada para eliminar a falha potencial antes que ela evolua para a falha funcional. Então, sua falha potencial não trazer riscos à segurança ou problemas de qualidade. Ela pode ser programada para ser eliminada no momento em que for mais conveniente para a empresa, seja por questão de produção, custo, disponibilidade de materiais ou mão de obra. Né? Então, tem que aproveitar esses momentos, estar atento a esses momentos para quando a gente pode fazer uma parada e realizar essa manutenção. Bom, pessoal, eu acho que aqui eu já estou bem no finalzinho aqui do slide. Falta 1 minuto para acabar a live, sir. 1 minuto para acabar, né? Bom, aqui mais ou menos deu para entender um pouco, tá? Eu acho que até as questões que eu coloquei lá não são tão... não exige tanto, né? Bem tranquilo de fazer. Não sei se alguém já fez aí, viu ali que não está tão difícil. São poucas questões. E aí, então, amanhã a gente, de repente, segue nesse mesmo assunto. Eu já coloquei o assunto da preditiva, né? Se quem quiser já pode ir respondendo. E aí, qualquer coisa, eu continuo daqui da onde eu parei aqui e a gente conversa mais um pouco. Tá? Aqueles que eu, então, combinei, amanhã às 10h30 a gente conversa um pouco mais. Eu tirei o print? Ah, verdade. Vamos fazer assim, ó, vamos entrar no outro aqui, porque vai acabar, e aí eu tiro um print. E aí eu termino essa partezinha aqui. Beleza. Acho que é até melhor.